Na terceira e última parte da aula pública Opera Mundi, que discute o futuro da Argentina, o professor Igor Fuser responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Professor, quando a gente esteve na Argentina, no começo do ano, todas as pessoas com quem a gente teve contato e as análises indicavam que, mesmo com uma margem muito pequena, a continuidade do governo da Kirchner com o Scioli. O que pode ter mudado na conjuntura interna da Argentina para que tenha acontecido essa virada de mesa? E se o aprofundamento da crise política aqui no Brasil pode ter influenciado esse resultado na Argentina por sermos tão próximos politicamente? Se a gente olha a situação da Argentina, do ponto de vista econômico e social, e olha o resultado das eleições, a gente vê que não existe uma correspondência direta entre as duas coisas. A Argentina tem problemas econômicos, tem um índice alto de inflação, mais alta do que a inflação brasileira. A Argentina está sem, a economia argentina está estagnada já há alguns anos, ou seja, a Argentina não está crescendo economicamente, mas também não está retrocedendo. Não é uma recessão, enfim, que afete concretamente o nível de vida da maior parte da população argentina. Isso se reflete no resultado eleitoral. O governo, conforme eu disse, o candidato da Cristina Kirchner perdeu por apenas 3 pontos, teve 48% dos votos. De qualquer maneira, houve uma perda significativa de votos, de eleitores que antes votavam no kirchnerismo e que se passaram para uma candidatura da direita. Para entender isso, é necessário levar em conta um pouco a especificidade do processo político argentino. Assim como no Brasil, a presidenta Cristina Kirchner sofreu um ataque muito forte da mídia, um ataque sistemático, uma campanha diária de difamação, de veiculação de noticiário negativo contra o governo da Argentina. Isso teve um certo impacto. Um outro problema é da falta de liderança. A Cristina Kirchner, se ela pudesse, ela se candidataria a um terceiro mandato e talvez ganhasse as eleições. Mas, pela Constituição argentina, ela não pode fazer isso. Ela pode ser reeleita apenas uma vez. O candidato escolhido é um candidato muito fraco. Acreditava-se que ele fosse ter muitos votos na província da qual ele foi governador, a província de Buenos Aires, que é a mais importante do país, e, ao contrário, nessa província de Buenos Aires, ele perdeu por uma grande diferença. Os eleitores da província de Buenos Aires não estavam contentes com o Daniel Scioli. O Daniel Scioli, que fez uma campanha procurando se distanciar da Cristina Kirchner, se distanciar do que foram as conquistas desses 12 anos de governos progressistas na Argentina, e já sinalizando que, se ele ganhasse a eleição, ele iria dar uma guinada à direita. Ele ia fazer um ajuste fiscal, ele ia fazer um governo muito mais conservador na Argentina se ganhasse as eleições. Os eleitores perceberam isso, e se afastaram. E, do outro lado, havia um candidato da direita que não se apresentou como sendo de direita, não questionou os ganhos sociais, não disse nada que apontasse claramente um ataque às conquistas sociais, econômicas do kirchnerismo. Ao contrário, uma semana antes das eleições, ele inaugurou em Buenos Aires uma estátua em homenagem a Juan Domingo Perón, que foi o grande líder, o grande símbolo do populismo na Argentina, uma figura a qual o kirchnerismo é ligado. O kirchnerismo é a esquerda do peronismo, e o Macri, como governador do Distrito Federal, inaugurou um monumento em homenagem ao Perón, querendo dizer o que com isso? Que ele está do lado do povo, que ele está do lado dos trabalhadores. Algo totalmente incoerente com a sua trajetória política, com as suas alianças, com os setores que o apoiam, que são setores empresariais, que têm verdadeira ojeriza a Perón e ao peronismo, mas uma jogada bastante inteligente. Tem um candidato de direita que não ganha com um discurso de direita, ganha o discurso do novo, ganha o discurso de nós não somos políticos, nós somos pessoas comuns que apenas queremos um país melhor. E esse discurso colou
com uma parte do eleitorado que estava, com certeza, evidentemente, descontente com a inflação, descontente com a falta de perspectiva de um país que há alguns anos não crescia. Desde 2008, com a crise mundial, os países centrais afetados pela recessão econômica buscaram direcionar a ociosidade produtiva para o mercado externo, via forçando exportações. E a China, até então, resistia com uma taxa de crescimento interno de sua economia robusto. Mas ela vem decrescendo e parece que esse ano a gente vê uma taxa significativamente menor e que tudo leva a crer que a China vai precisar sair desse um estado de demanda para um estado de oferta de mercadoria no mercado global. E será que não resta a China ser a saída para a esquerda latino-americana poder se apoiar como parceiro contra uma resistência à investida norte-americana? De fato, para a gente entender o que foram, até agora, esses 15 anos de progressismo na América do Sul, é importante levar em conta o papel da China. A presença forte da China na região, ela tem vários aspectos, alguns aspectos mais positivos, outros nem tão positivos. O aspecto mais positivo até agora da presença da China é a criação de uma alternativa, né, de intercâmbio econômico e comercial, uma alternativa aos parceiros tradicionais, né? Historicamente, ao longo do século XX, os países da região dependiam completamente do comércio, sobretudo com os Estados Unidos, e dos investimentos dos Estados Unidos, o que dava à grande potência do Norte um poder de pressão muito forte sobre os nossos países. Quer dizer, qualquer coisa que Brasil, Argentina, Bolívia, Peru fizesse que não agradasse aos Estados Unidos, os Estados Unidos diziam: bom, se vocês não fizerem o que nós queremos, nós não vamos mais comprar o café de vocês, o petróleo de vocês, o cobre de vocês ou qualquer outro produto. Então, o que deixava os nossos países muito à mercê, né, das preferências, dos interesses dos Estados Unidos. Com a entrada na China, a China se tornou o principal parceiro comercial da grande maioria dos países da América do Sul, né? Nós deixamos de depender tanto dos Estados Unidos, né? Temos agora a China que compra os nossos produtos, né, que inclusive chega a investir, né, produtivamente, né, em países da região. Então, isso é um aspecto bastante positivo que aumentou o nosso grau de autonomia. Por outro lado, né, aí entra o aspecto negativo, né, o tipo de relação econômica que nós mantemos com a China, nós, todos os latino-americanos, é uma relação que perpetua os velhos termos do comércio desigual, em que nós, países periféricos, exportamos produtos primários, né, matérias-primas, produtos agrícolas, minérios, petróleo, soja, etc., e compramos deles produtos manufaturados, produtos com maior valor agregado. Então, quer dizer, é um tipo de comércio que é claro que nos interessa, porque nos interessa vender o que nós temos, mas que nos mantém numa posição subalterna no sistema internacional. Agora, o que tem acontecido é uma diminuição do ritmo de crescimento econômico da China, né, o que faz com que a China passe a comprar menos de tudo o que ela comprava. Porém, é necessário levar em conta aí duas coisas. Primeiro, a China vai crescer menos, mas vai continuar crescendo, vai continuar importando, enquanto a Europa está paralisada, estagnada na recessão, e os Estados Unidos crescem a um ritmo de tartaruga, a um ritmo muito pequeno. Então, a China vai continuar sendo um parceiro comercial importante, comprando os produtos tradicionais que nós vendemos para eles.